Olá pessoal, ontem eu vi um vídeo no qual um pastor, que eu não quero nem citar o nome, porque para mim esse homem não é pastor e sim um impostor. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele no vídeo, ele falava claramente, afirmando que ele quer atualizar as escrituras. Aí eu me pergunto, o que esse pastor tem na cabeça para fazer ou para querer fazer esse tipo de coisa? Porque isso não tem cabimento algum, é algo totalmente errado, é um absurdo alguém ter esse intuito de querer atualizar as escrituras, como se isso fosse necessário se fazer, como se isso fosse algo certo. O que não é, porque é algo totalmente errado. Então, quem tem essa intenção, quem tem essa empáfia de querer fazer esse tipo de coisa, está totalmente errado, está totalmente enganado, está com a mente cauterizada pelo erro, porque isso é um erro gravíssimo espiritual, que pode afetar a vida de muitos. E na denominação em que ele está, eu não sei como os membros daquela denominação reagiram a esse tipo de coisa. Porque eu não sei se eles ficaram passivos, se eles concordaram, se eles disseram amém, se eles consentiram com isso, se eles são cúmplices disso, se eles participam de alguma forma desse tipo de intenção maligna que é de querer atualizar as escrituras. Isso é ensino de demônios, querendo deturpar o que está escrito. Porque a intenção dele em querer atualizar as escrituras é exatamente isso. Pegar alguns textos, talvez não todos, mas alguns textos, e atualizá-los para agradar a alguns homens por aí, ou algumas pessoas, homens ou mulheres, enfim. Esse deve ser o objetivo. E isso está totalmente errado. Então, eu não posso ficar passivo diante de tal situação gravíssima que é feita por um pastor. Alguém que supostamente talvez tenha feito seminário. Se ele fez seminário, é pior ainda o erro. Porque ele sabe o que está fazendo. E quando alguém faz algo que sabe o que está fazendo, ele está fazendo de forma consciente, ou seja, ele está fazendo deliberadamente, de propósito mesmo. A intenção dele é essa. Mas o que significa a palavra atualizar? Já que ele quer atualizar as escrituras, o que significa essa palavra atualizar? Então, eu separei aqui o significado dessa palavra atualizar, referente a aquilo que ele quer fazer com as escrituras. Então está escrito assim, ó. Atualizar significa se tornar atual. Ele quer tornar atual as escrituras. Porque as escrituras, elas foram completadas lá no primeiro século. Hoje já estamos no século 22. Então, para ele que quer atualizar as escrituras já estão ultrapassadas. Já não servem mais para a pós-modernidade em que estamos vivendo. Então, ele quer fazer isso, ele quer adaptar as escrituras às situações que nós estamos vivendo no século 22, para agradar a muitas pessoas. Porque o texto original das escrituras, existem muitos textos que não agradam a certas pessoas. É por isso que muitas pessoas hoje têm um ódio mortal pelo que está escrito. Porque existem muitos textos que combatem muitas práticas que as pessoas gostam de praticar hoje em dia. Talvez seja por isso que ele quer atualizar as escrituras, para agradar a certas pessoas por aí. E isso é totalmente errado. Atualizar significa modernizar-se. Ou seja, ele quer modernizar as escrituras. Ele não quer ele não quer ficar com as escrituras atrasadas. Não, ele quer modernizar para agradar a certas pessoas. Atualizar significa se pôr em dia. Ele quer colocar as escrituras em dia,
Ou seja, ele quer colocar as escrituras igual às práticas da nossa época. Ou seja, ele quer atualizar as escrituras para que as escrituras aprovem certas práticas que existem no século XXI hoje. Para agradar a certas pessoas, a homens. Mas se ele procurar atualizar as escrituras para agradar a homens, ele não será servo de Cristo. Vai ficar provado e evidente isso. Então, esse pastor está totalmente errado. É um absurdo que ele está querendo fazer. Atualizar significa substituir, instalando versão mais recente. É isso que ele quer fazer. Ele quer instalar uma versão das escrituras mais recente, mais adequada, mais própria, mais aceitável para as pessoas de hoje em dia, para certas pessoas de hoje em dia por aí. Que se isso for feito, essas pessoas vão se sentir bem, porque não vão ler mais nas escrituras que ele quer atualizar textos que não apoiam certas práticas. E nas escrituras existem muitos textos que não apoiam práticas erradas, práticas pecaminosas, práticas abomináveis, práticas iníquas e práticas ímpias também. Então, quando ele tem essa intenção de atualizar as escrituras, ele quer tirar todos esses textos e instalar uma versão nova. Ou seja, ele vai querer pegar muitos textos e transformar eles em textos mais agradáveis, digamos assim, para agradar a outras pessoas. Esse é o intuito de quem quer atualizar as escrituras. Isso é errado? Com certeza é. É um absurdo. Ninguém pode fazer isso em tempo algum. Porque quando nós lemos as escrituras, nós podemos ler alguns textos que falam a respeito das próprias escrituras em si. Então, nas escrituras existe a palavra relativizar. Ninguém pode relativizar o que está escrito em tempo algum. Então, quando alguém quer relativizar as escrituras, ele está tentando, de alguma forma, fazer com que os textos antigos não são adaptados à época moderna. Só funcionou para a época lá do primeiro século, não funciona agora no século XXI. Isso se chama relativizar as escrituras. Deturpar as escrituras. Existem textos que mostram que algumas pessoas ignorantes e instáveis deturpam as escrituras, como deturpam as epístolas de Paulo. E deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, deturpar as escrituras é algo errado. Ultrapassar o que está escrito nas escrituras. Ninguém pode fazer isso em tempo algum. Ninguém pode ultrapassar. Ultrapassar o que está escrito é uma atitude errada de quem faz tal coisa. Então, isso não pode acontecer em tempo algum. Errar não conhecendo as escrituras. As escrituras, elas têm que ser conhecidas, elas têm que ser lidas. Você tem que se aprofundar no conhecimento das escrituras, lendo-as diariamente e guardando o que você leu no seu coração para praticar o que está escrito, porque a prática do que está escrito é algo importantíssimo. E ninguém pode errar mais por não conhecer as escrituras. Errar por não conhecer as escrituras é algo que demonstra claramente que muitas pessoas não estão lendo as escrituras como se deve ler, de forma linear, se aprofundar no conhecimento, se inteirar, para não ser errado, para não errar, para ninguém te enganar em tempo algum. Então, ninguém pode errar por não conhecer as escrituras. É preciso acertar
por conhecer as Escrituras. Isso sim é importante. Usar textos isolados fora do contexto das Escrituras para enganar os incautos, ingênuos e inocentes. Existem muitas pessoas agindo assim hoje, deliberadamente, de propósito mesmo, porque a intenção delas é enganar os incautos, ingênuos e inocentes, usando textos isolados fora do contexto das Escrituras. Existem muitas pessoas fazendo isso aí, principalmente pastores, bispos e apóstolos. Então, essa questão desse pastor, que eu não quero citar o nome, tentar querer atualizar as Escrituras, ele está cometendo um erro absurdo. E isso não pode continuar. Alguém tem que fazer algo. Alguém tem que fazer esse pastor calar. Ele não pode fazer isso. Mas é necessário que alguém fale com ele. Alguém possa o repreender, o admoestar. Se ele não quiser ouvir, ele vai se tornar um homem faccioso. Talvez até já seja. Então, demonstra claramente que não é alguém que está agindo com aprovação ou com a concordância do Senhor Jesus. Ele está agindo por conta própria. Ele está agindo segundo a sua conveniência. Ele quer agradar alguém, mas para agradar a homens, ele tem que querer atualizar as Escrituras para agradar esses homens ou a certas pessoas. Porque se ele for pregar, ensinar claramente o que está escrito, ele vai desagradar a muitos. Ele vai se tornar alguém que ele vai como é que posso dizer? Ele vai se tornar alguém incômodo para as pessoas. E isso ele não quer. Ele não quer se tornar um incômodo por ler o que está escrito. Por isso ele quer atualizar para ler algo agradável para as pessoas. Para que as pessoas comecem a ver ele com outros olhos. A não ver ele como uma ameaça, mas como alguém que está massageando o ego dessas pessoas, atualizando as Escrituras para falar para falar coisas agradáveis aos ouvidos delas. Porque se ele for falar a verdade, segundo o que está escrito, ele vai incomodar a muitos. Porque muitas pessoas hoje estão se recusando a dar ouvidos à verdade, como se estivessem sentindo coceira nos ouvidos. A verdade, segundo as Escrituras, contra certas práticas, machuca muitas pessoas, os ouvidos de muitas pessoas. E isso elas não gostam. Elas sentem dores. Elas ficam incomodadas com isso. As Escrituras as ameaçam de certa forma. Porque as Escrituras combatem as práticas erradas que elas praticam. Então, o interesse desse pastor em querer atualizar as Escrituras é simplesmente para agradar a certas pessoas. Isso é errado. Então, eu vou ler um texto aqui das Escrituras, que está aqui na segunda epístola de Paulo para Timóteo, onde o próprio Paulo, escrevendo para Timóteo, fala a respeito das Escrituras que esse pastor quer atualizar. E ninguém pode atualizar as Escrituras, elas têm que ser mantidas da forma original como elas foram escritas, sem deturpação alguma. Então eu vou ler aqui esse texto, que está aqui na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Está escrito assim, ó. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, Paulo está falando aqui para Timóteo permanecer naquilo que ele aprendeu e de que foi inteirado, se referindo às Escrituras. Então,
Timóteo não pode atualizar, não poderia atualizar o que estava escrito. Ele deveria manter as escrituras da forma como elas estavam. Ele deveria permanecer naquilo que ele aprendeu, sem deturpar, sem relativizar, sem querer atualizar o que está escrito. Não. Cada pessoa, assim como Timóteo, deve permanecer naquilo que aprendeu e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, esse pastor que quer atualizar as escrituras, ele não pode atualizar. Ele tem que fazer isso que está escrito aqui. Ele tem que permanecer naquilo que ele aprendeu e de que foste inteirado. Porque aquilo que ele aprendeu e de que um dia ele foi inteirado é suficiente para a vida dele e para a vida de qualquer pessoa. Então, essa questão de querer atualizar as escrituras como ele está querendo fazer é algo errado. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, esse pastor que quer atualizar as escrituras, possivelmente ele sabe quais são as sagradas letras que podem tornar ele e qualquer pessoa sábias para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele sabe disso. Mas com esse intuito de querer atualizar as escrituras, ele está ignorando esse fato. Ignorando o fato de saber quais são as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Isso demonstra claramente que a aprendizagem dele se tornou inútil com essa intenção de ele querer atualizar as escrituras. Esse é o grande erro que ele está cometendo na vida. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, Timóteo sabia disso, ele estava conscientizado disso, ele estava inteirado dessas palavras que poderiam tornar ele sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, ele nunca em sua vida iria cometer o erro de querer atualizar as escrituras, deturpar, relativizar ou fazer qualquer outra coisa que pudesse estragar o que estava escrito. Porque para ele, as sagradas letras que ele sabia eram as sagradas letras que poderiam tornar ele sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, ninguém que sabe isso pode tomar a decisão errada de querer atualizar as escrituras para agradar a certas pessoas. Paulo nunca fez isso. Timóteo nunca fez isso. E principalmente o próprio Senhor Jesus nunca fez isso em tempo algum. Então, de onde esse homem tira um exemplo para querer fazer tal coisa? Será que ele quer ser o pioneiro disso? Será que ele quer tornar célebre o nome dele porque ele atualizou as escrituras? Será que ele quer fazer isso para se aparecer? Para ter um ar de espiritual? Fazendo algo errado? É hora de pensar nisso. Ele tem consciência, ele tem discernimento, ele pode raciocinar, ele pode refletir e chegar à conclusão de que ele está errado. Isso é claro se ele não tiver a consciência cauterizada. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, essas são as coisas que fazem as Escrituras serem úteis para a vida humana, para qualquer pessoa. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Ele inspira homens a escrever. Ele inspirou Paulo a escrever esta epístola para Timóteo. Então, essas escrituras, elas são úteis para o ensino de qualquer pessoa. Elas são úteis para a repreensão de qualquer pessoa. Elas são úteis para a educação na justiça de qualquer pessoa.
Então, essa é a utilidade das Escrituras. Mas se alguém quiser hoje atualizar as Escrituras, com certeza elas vão perder essa utilidade. Elas não vão ser úteis mais para o ensino das pessoas, para a repreensão das pessoas, para a correção das pessoas, e nem para a educação na justiça das pessoas. Então, dá para se ver claramente que querer atualizar as Escrituras é um erro gravíssimo. E eu espero que esse pastor repense o que está fazendo. Porque ele está fazendo algo errado. Chegou a hora dele cair em si, cair na real, retornar à sensatez, se purificar desse erro que ele está querendo fazer e voltar novamente a entender a utilidade das Escrituras, que são inspiradas por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o objetivo é esse. O objetivo final é fazer com que o homem de Deus seja perfeito. Você tem que ser perfeito, eu tenho que ser perfeito como homem de Deus. Esse pastor pode ser perfeito como homem de Deus, sim. Se ele fizer, ou se ele praticar tudo o que está escrito. E não querer mais atualizar as Escrituras. Ele tem que tirar essa ideia da cabeça. Isso é um espírito enganador que tomou conta dele. Então, ele tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E ao tomar cuidado, ele tem que tomar a decisão correta e perfeita aos olhos do Senhor Jesus de nunca mais ter essa vontade de querer atualizar as Escrituras. Coisa que ele não está autorizado a fazer. Ninguém outorgou a ele o direito de fazer tal coisa, principalmente o Senhor Jesus. E, é claro, o próprio Deus que inspirou as Escrituras, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se alguém quiser ser habilitado para toda boa obra, que o Senhor Jesus concorda e aprova, ele tem que estar de acordo com as Escrituras. E não contra. E não querer tomar a decisão de atualizar as Escrituras como esse pastor está tentando fazer. Então, fica aqui essa palavra. Uma palavra de edificação, uma palavra de admoestação. Uma palavra para ver se esse pastor acorda. Ainda há tempo dele desistir dessa intenção de querer atualizar as Escrituras. As Escrituras não precisam ser atualizadas em tempo algum. Elas são Escrituras que servem para qualquer época, para serem ensinadas da forma como está escrito. Porque uma das coisas que as Escrituras têm, como em muitos textos, é combater toda e qualquer forma de pecado, abominação, impiedades e iniquidades. Para que o homem não fique envolvido e enredado por essas práticas, mas sim que abandone elas. Para que essas obras não estejam mais dominando a sua vida, o seu modo de pensar, de falar e de agir. Então, é necessário entender isso. Essa é uma palavra séria, dura, mas às vezes tem que ser dito umas palavras assim para ver se alguém acorda. Então, eu espero que isso aconteça com esse pastor. E eu espero que ele tenha a hombridade de reconhecer isso. Porque quem reconhece o erro, quem se purifica do erro, essa pessoa, ela com certeza, ela chegou ao arrependimento, chegou à humilhação. Ela conseguiu reconhecer o erro. E é isso que tem que ser feito. Reconhecer o erro
e não mais praticar, e não mais ter a intenção de praticar esse erro. Então, isso tem que servir para alguma coisa. Essa palavra tem que servir para isso. E eu espero que agora esse pastor ele possa se redimir desse erro. Ainda há tempo dele fazer isso. E eu espero que ele faça isso em nome do Senhor Jesus. Amém.